começar. Então, daí, se quiser compartilhar a tela. E a gente queria comentar, a gente está fazendo o primeiro teste de reunião híbrida, estamos presencialmente aqui. Aqui tá ali. Camilinha tá ali. Chiara e o Rodrigo estão aqui na frente, então a gente veio para Floripa hoje, veio de Balneário Camboriú, que é a nossa sede lá para Floripa, para quem fazer reunião sabe, híbrida com vocês. quem sabe umas próximas, quem tiver em Floripa, né, a gente pode pensar em começar a fazer híbrido. Então tá com você, Lisandro. Obrigado, Camila. Aliás, levanta a mão aí quem é favorável a fazermos um encontro presencial do Grupo Internacional aí. Então, aí, ó. Como diz os caras lá no Senado, né? Quem não tendo nada em contrário, permaneça como estão, né? Então, eleito. Então, beleza. Então, a gente programa aí depois também um encontro, mas aí, claro, não só um encontro de 1 hora para valer a pena, né? Eu não sei que a maioria se deslocar. A gente faz uma programação bacana, traz gente, de repente, legal para falar para a gente, né? Então, como eu comentava, né, agora já para ficar gravado, no mês passado, a gente fez uma rápida pesquisa com os membros presentes, né, na reunião, igual essa aqui, só para lembrar, essa reunião é uma reunião ordinária, nós temos ela toda segunda do mês, é isso, né, Camilo? Toda segunda-feira do mês, a gente faz o nosso encontro, das 11 ao meio-dia, então todos estão convidados para participarem dessa reunião ordinária, tendo alguma extraordinária, a gente convoca. E na primeira, nós pedimos aos membros do grupo o que gostariam de ver tratado aqui. Então, se quiseres, Camila, compartilhar. Tu compartilhei? Pode ser? A tela? Ou tu quer que eu faça aqui? O PowerPoint, tu consegue colocar aí para nós? Mas o segundo tópico de hoje, que o primeiro vão ser as pessoas que levantaram a mão ali, que é a primeira vez hoje, né? Mas o segundo tópico de hoje já vai ser o atendimento a um dos mais pedidos no grupo, que era histórias reais, né? O pessoal pediu para ver cases de empresas que já tiveram essa experiência, né? Que já tiveram erros e acertos, já deram aquelas caneladas tradicionais, né? De quem começa a internacionalizar, os aprendizados, as dificuldades encontradas, né? Então, a gente fez uma eleição interna aqui e uma empresa que nos parece ter uma trajetória muito bacana de internacionalização é a Kiron. E aí o nosso colega Diogo vai depois fazer um bate-papo com a gente aí, contando um pouco das experiências, principais erros, acertos e o que ele quiser compartilhar com a gente de desafios e oportunidades que ele enfrentou aí na jornada internacional da Kiron, que é um orgulho, um dos orgulhos do Estado, né, da CAT, né, e das empresas que a gente viu fazer essa trajetória muito bacana, tá? Deixa eu só jogar o pessoal para cá. Então, podemos iniciar oficialmente, né, Camila? Acho que já tem bastante quórum, né? Isso, e daí temos 2 convidados, né? A gente está fazendo o panorama aqui do que a gente vai ter hoje, e temos também 2 convidados, Show. que é o Sebrae e a Dil. E depois só um anúnciozinho no final. Mas então a gente já pode começar. Quem está aqui por primeira vez, a gente convida para fazer uma apresentação rápida de 1 minuto. Isso. Quem é você, o que você faz, rapidamente para todo mundo te conhecer. Então, eu vou pedir se apresentar aqui pela ordem, né, da tela que aparece aqui, a Helena. A Helena é uma das entrantes aí, que acabou de chegar com a gente. Helena, bem-vinda. Por favor, se apresente. Muito obrigada. Então, eu sou diretora vice-presidente da Brai Tecnologia. A Brai está no mercado, esse ano faz 22 anos de mercado no Brasil, né? Nós hoje temos soluções para todo o processo em que ele nasce digital. Em algum momento a gente tem que apertar um botão, imprimir esse documento, coletar assinaturas, ou, enfim, dar alguma garantia de alguma característica que tenha validade jurídica neste documento, e que ele tenha que, de novo, voltar para dentro da plataforma e tudo, a gente consegue fazer isso de uma forma 100% digital, né? Usando, é claro, as soluções para assinatura digital, assinatura eletrônica, todo mundo já ouviu falar, né? Assinatura digital, assinatura eletrônica, carimbo do tempo, biometria, né? Então, e qual é o nosso desafio, né? Por que eu estou buscando também agora esse apoio no grupo temático? Por a gente já estar há 22 anos no mercado, a nossa visibilidade está chegando no exterior, e a gente teve uma consulta
de uma empresa na Colômbia que gostaria de nos representar lá, né? Ser uma representante da Braille lá para o mercado da Colômbia e querem expandir para o mercado da América Latina. Falei, opa, acho que a gente tem que entender um pouquinho mais disso. Já fiz 3 reuniões com eles, com o leads deles, né? E aí chegou a hora da gente... Aí vai passar por transformação da plataforma da Braille, tradução, e aí começam os problemas, né? Porque hoje ela está preparada para atender o mercado brasileiro, né? Então, aí tem os indexadores lá de CNPJ e CPF, e aí o que a gente faz, né? Quando não existe isso no exterior, ou a composição... Não é um CNPJ, é uma outra forma de compor esse número, esse indexador, enfim, né? E fora os trâmites todos, aí estou falando de câmbio, de negociações, de decidir se é melhor a gente ter um representante lá fora ou ter um escritório da Braille lá fora. Então, a gente está dando os primeiros passos. Não está no nosso planejamento estratégico, não estava, pelo menos, para esse ano, né? Não, mas a gente já colocou para o ano, a gente já tem uma definição que para ano que vem vai estar sim no planejamento estratégico da Braille, mas a gente também não quer perder essa oportunidade, né, de vendas agora no mercado para fazer um teste, enfim, né? Legal, e foi muito Helena. legal, que a Camila também disse que a Cátia está começando a pensar num polo também, né? Na Colômbia, é isso? Um escritório, alguém de apoio lá para gente. Então, Estamos vendo casou. alguns aí. Isso, Muito show. casou. Obrigado. Tá bom? Obrigado, Helena. Bem-vindo. Depois, acho que a Marinês levantou a mão, né, Marinês? É isso? Primeira vez que também? Pode se apresentar aí pra gente, contar aquela história bonita ali rapidinho pra galera também, por favor. Tá bom. Pessoal, prazer, tá? Eu sou a Marinês. Minha primeira reunião aqui no grupo de internacionalização. Eu sou ex-ACAT, né? Trabalhei como bolsista durante 2 anos na ACAT. Depois eu me formei em economia e comecei a trabalhar numa aceleradora de startups. Trabalhei durante 3 anos nessa aceleradora. E no ano passado eu tive a minha aprovação no programa Centelha aqui de Santa Catarina com a minha startup que se chama Tree. A Tree, então, ela é um buscador de cidadanias, um buscador universal. A gente tem um sistema que ele está em desenvolvimento, né? A nossa aprovação no edital ela é recente, agora a gente está na produção, né, desse software. Então, com apenas alguns dados, né, a pessoa coloca ali os nomes dos pais, dos avós, e a gente cruza com a nossa base de dados, que é intercalada com escritório de genealogia, independente da nacionalidade. E eu acho que tem tudo a ver, né, com a vertical de internacionalização, pela própria pauta do projeto. E a gente está aqui, sou marinheira de primeira viagem, depois de ser coautora de mais de 50 startups aí, junto com a aceleradora, né? Agora eu estou navegando aqui, né, como maruja do meu próprio projeto. Então, é uma grande felicidade estar aqui com vocês hoje, né? Antes a Kátia ajudava, né, fazia as atas das verticais e tal. E agora eu posso estar aqui com vocês, né, absorvendo um pouquinho desse aprendizado aí, que legal, então... como o Lisandro estava falando, vocês já estão bem mais avançados, né? É isso, obrigada. Bem-vinda a bordo, Marinês. Obrigado, parabéns aí pela coragem e bem-vinda. Quem mais levantou a mão? Maurício, tu também tinha levantado a mão? Pode se apresentar rapidinho para a galera, por favor. Claro, eu sou Maurício Hartmann, eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, consultoria, agora eu estou aqui na Megasul, né, varejo cloud é um dos produtos nossos, em que a gente tem soluções end-to-end para a loja física, né? Soluções de tecnologia, autoatendimento, ERP, pagamento e tal. E então, meu objetivo é crescimento, né? Então, assim, meu papel aqui é growth da empresa e, cara, eu acho que internacionalização faz parte. Então, por isso que estamos aqui, para entender melhor. Obrigado. Show de bola, obrigado, Maurício. Sayonara também tinha levantado a mão? Sim,
Também Primeira primeira vez, por favor. Uhum. Bem-vindo também, se apresente, por favor. Obrigada. Bom, gente, eu sou o CEO da Inova Connect Sistemas, nós ficamos em Criciúma. Nós temos 2 grandes negócios aqui, um deles é o desenvolvimento de software sob medida, então nós somos uma fábrica de software, e outro é o Encash, que é um produto nosso, é um sistema para automatização financeira de empresas de grande porte. Então, esses 2 produtos, eles, falando de Brasil, eles já estão super bem encaminhados, digamos assim, e agora a gente está buscando internacionalização, principalmente da fábrica de software. Nós já atuamos em alguns outros países, como México, Estados Unidos, estamos no Reino Unido também, com algumas outras propostas aí em outros países. Logo estaremos em outros países também. E a nossa intenção é justamente essa, né? A gente ampliar aí colocar bandeirinhas, né? Nossas bandeirinhas em outros países. Hoje é muito comum vocês verem desenvolvedores do Brasil e de outros países, claro, né? Mas falando aqui do Brasil, atendendo empresas de fora. E aí a nossa ideia é, por que não, né? Nós desenvolvermos, né? Entregarmos produtos prontos, né? Projetos prontos para empresas de fora. E aí quando a gente fala de câmbio, né? Isso é muito vantajoso, então, para as empresas de fora, que é um produto que, sei lá, um software que a gente cobraria não, a gente cobra, por exemplo, sei lá, 300 mil aqui, R$1.000, lá para eles é de graça, né? Então... 50, 60 mil dólares, né? É o famoso 6-1, né? Então, Sim. é importante, isso é de fato algo que a gente percebe que é uma tendência, né? Então, a gente tem excelentes profissionais, e quando a gente fala de linguagens de desenvolvimento, né? Nós trabalhamos com as principais aí, as mais modernas do mercado, então é muito fácil para a gente, e é tudo já falando de linguagem, né? De língua, não só de linguagem, então as linguagens que a gente utiliza em programação são as de mercado mundiais, e a língua, né, como a gente se propõe a desenvolver também já é normalmente em inglês. Perfeito. Então, ajuda bastante, né, nesses pontos. E estou aí para aprender bastante com vocês, tomara que a gente consiga caminhar bastante junto. Já vi umas carinhas conhecidas, a Nath aí do Sebrae, que a gente também faz parte do Go-to-Market. A gente trabalhou juntos no ano passado e a gente tem bastante coisa para fazer esse ano também. Falaremos de Sebrae nos próximos capítulos já. Obrigado, Sanara. Prazer te receber também. O Eduardo Guimarães levantou a mão, né, Eduardo? Também, e o Matheus, né? Então, Eduardo, pudesse apresentar aí também para a galera, rapidinho, por favor. Oi, gente. Bom dia, meu nome é Eduardo. Eu trabalho na Serenza, a gente acabou de entrar na CAT, a gente é uma empresa de ESG, a gente tem uma plataforma ESG que transforma os dados operacionais dos clientes em inteligência, então a gente retorna com a pegada de carbono, e a gente sugere como essa empresa pode mitigar essa pegada, né, essas emissões. Então é um tema bastante atual. A gente atua bem forte em vários setores, porque todo mundo que tem uma operação que emite, uma indústria, uma produção, tem esse problema. E, inclusive, internacionalmente, né, que é o tema desse encontro, os outros países estão taxando ou botando barreiras para países que não têm conformidade ambiental. Então, esse é o caso do Brasil, principalmente no setor agro. Então, acho que todo mundo já deve ter visto uma notícia sobre isso, da União Europeia tentando ou discutindo alguma barreira de entrada para os produtos brasileiros. Enfim, mas um pouco do que a Sayonara falou, a gente também está com esse desafio de atuar no exterior. A gente atua com grandes players aqui no Brasil, como Gerdau, como Engie, que é uma empresa da CAT, e a gente já atuou com projetos fora do Brasil com as empresas nacionais. Então, o desafio nosso realmente é crescer fora. Então, estão procurando, eu estou responsável por isso, né, por todas as relações com a CAT, então estamos procurando entender melhor como é que a gente vai fazer isso. Mas, para finalizar, a gente tem entrado em alguns programas, ou tentado entrar em alguns programas de internacionalização. Então, recentemente, a gente passou naquele da usina de startups, que chama Ciclo da Alemanha, que vai apresentar as empresas, as startups para a indústria alemã.
Então, é um começo, mas, enfim, espero aprender bastante com vocês, contribuir. É muito prazer. Eu não estou no grupo do WhatsApp ainda. Pode só repetir o nome da empresa, Eduardo, por favor? Serenza, com C. Ok. Serenza. Perfeito. Show de bola. Muito Não bem-vindo, estou no Eduardo. WhatsApp ainda, não sei se vocês têm ainda tem Tem WhatsApp no grupo, não. A Camila, pode deixar que a Camila já está tomando nota ali, vai falar contigo e vamos te Legal. onboardar lá no grupo do WhatsApp também, será muito bem-vindo, tá? Muito Mas bacana. prazer aí e vamos em frente. Um abraço. Obrigadão, valeu. Matheus, está com o braço levantado ali também, por favor, se presente. Bem-vindo. Opa, tudo bom, pessoal? Muito prazer. Conhecendo todo mundo agora, né? Só a Natália ali, que eu ando incomodando bastante ela no WhatsApp ali para saber do Goldmarks, eu tô toda hora em contato com ela. Mas eu sou da APT-AD, tá? Eu estou na liderança aqui do setor, tanto de administração como de estratégico, né? De gestão estratégica aqui. Então, a gente está cada vez mais começando a olhar para esse lado da internacionalização como um foco da empresa para o curto e médio prazo, tá? Porque a gente já está trabalhando também com um grupo educacional bem grande de fora do país, que trabalha com diversas faculdades e tudo mais, e a gente já está trabalhando com eles, com faculdades deles aqui dentro do Brasil. Adapt hoje, até para o pessoal entender, a gente trabalha com EAD, tá? Tanto para o setor de educação, com as faculdades, universidades, quanto com o setor corporativo. Então, a gente trabalha, por exemplo, com a Rumo, que é uma empresa de logística bem grande aqui, né? Está trabalhando aqui dentro do Brasil. E outras, sabe? Com o Bradesco, está trabalhando também. Então, a gente está, e também dentro dos maiores grupos educacionais, aqui com a Unicelv, com diversos, tá? A gente está, inclusive, se destacando bastante no mercado para fazer o EAD diferente, né? A gente faz um EAD bem descolado do que está sendo feito hoje, né? Que é principalmente com aluguel de disciplinas, né? Que uma empresa faz um material e aluga para diversas faculdades, independente da metodologia. Então, fica um material que acaba ficando meio sucateado, né? Para não dizer outra palavra. E nós não, a gente está indo para um ramo diferente, digamos assim. A gente quase não considera eles concorrentes porque a gente está fazendo uma coisa tão distinta deles que não dá nem para comparar, sabe? Então, a gente faz um material que é customizado e personalizado para aquela instituição, entendeu? Então, ela não é repassada e fica todo o material com a faculdade, com a empresa, não fica nada conosco. Então, a gente não reaproveita nada. É sempre feito tudo do zero, feito tudo novo, de acordo com as metodologias, tanto das universidades quanto as nossas próprias, né? Então, tudo que a gente vai fazendo é sempre validado com o cliente e vai sendo o material mais assertivo possível para aquela situação, para aquele fornecedor, para aquele cliente. Então, então a gente está agora nesse caminho, né? Começando a trilhar, querendo entender como funciona, como é que a gente pode se internacionalizar, né? E começando agora também a participar de eventos, esse tipo de reunião também, né? Para entender e ver quais são os próximos passos, assim, tá? Então, é basicamente isso, pessoal. Deixa eu só interromper aqui a ordem. Enquanto o Vinícius e o Léo se apresentam, eu quero pedir para vocês preencherem a presença, coloquei o QR Code aqui, é muito importante para a gente, então por isso que eu já mudei a tela. Aí acho que é Vinícius, né? Show de bola, Camila. Bom, era o Matheus que estava se apresentando, né, Matheus? É isso? Obrigadão. Deixa eu só achar vocês de novo aqui. Achei a tela de rostos dos outros aqui para eu ver. Obrigadão, Matheus. Parabéns pelo projeto também. Muito legal, fico feliz que o grupo vai ficando cada vez mais forte, empresas cada vez mais representativas, né? Então, o Vinícius, né, estava com a mão levantada. Léo, Vinícius, por favor, bem-vindo. Por favor, se apresentar. E o pessoal, enquanto isso aí, reforçando o pedido da Camila, dá um presente aí para a gente, tá? Por favor, né? Registra a presença. Vai lá, Vinícius. Beleza. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lisandro. Então, como já falaram, eu sou o Vinícius. Faço parte da equipe da Pietatech. Eu sou responsável aqui pelo setor de inovação e também por ver essa questão de novos negócios, internacionalização e pelas tratativas diretamente com a CAT, aí, justamente por ser responsável do setor de inovação. Então, eu sou o ponto de contato aí da empresa com a CAT. Nós somos a Pietatech, é uma empresa começou como uma empresa de engenharia, fazendo projetos fotovoltaicos também na área de ESG, ali, a área de renováveis, né, como já foi falado. E nós também expandimos o negócio já para a questão de ser uma empresa de softwares para o mercado de energia. Por enquanto fotovoltaico, mas
no médio prazo aí esperamos no mercado de energia no geral, né? A gente está iniciando ali também a vontade de internacionalização, principalmente por questão de que o momento que a gente está vivendo na energia fotovoltaica atual, nós somos, digamos, precursores aí, principalmente na América Latina. Então, o momento que nós estamos vendo do boom de energia fotovoltaica que está acontecendo agora, provavelmente é o momento que vai acontecer nos outros países aqui da América Latina daqui uns 2 anos, talvez. Então, nós queremos já, nosso foco atualmente, né, na expansão e internacionalização aqui na América Latina e talvez surfar essa países onda. Latinos, exato. E países latinos também ali, por exemplo, Espanha ou outros países ali da parte europeia. Perfeito. Então, é esse nosso objetivo. Legal, Vinícius, muito bem-vindo ao grupo. Léo, por último, mas não menos importante, Léo, bem-vindo aí. Por favor, se apresente também. Obrigado, Lisandro. Bom, meu nome é Léo, não é Leonardo, é Léo mesmo. Eu faço parte aí do time da Boston Innovation Gateway, que é uma aceleradora de ideias, principalmente voltada a negócios internacionais. Ela pertence ao grupo da XL Center. A XL Center ela foi fundada ali em 2008. Os seus sócios antes eram sócios do Michael Porter na Monitor Group, e como eles tinham o braço muito focado em inovação, eles acabaram saindo e criando a XL Center, e a Boston Innovation Gateway foi criada em 2014 com alguns projetos e muita demanda, principalmente de empresas de fora querendo se internacionalizar. Na época, muito com foco nos Estados Unidos, hoje a gente atua no mundo inteiro. A empresa, como você ela tem sede nos Estados Unidos, mas a gente tem presença em outros 18 países, espalhados aí globalmente. Aqui no Brasil, a gente atua mais fortemente na região Sudeste, Sul e também um pouquinho do Nordeste. Já trabalhamos aí com grandes corporações, Natura, Bung, Braskem, Havaianas e por aí vai, mas também atuamos com pequenas e médias empresas que desejam fazer esse primeiro processo da internacionalização. E gostei de ver muita gente comentando Colômbia, que está entrando nessa área da internacionalização. Acho isso muito importante. Inclusive, hoje é um dos meus principais desafios aqui, não só no Brasil, mas principalmente na região catarinense, através das parcerias que a gente tem com a CAT, Fiesc, entre outros players, que realmente é desenvolver as empresas catarinenses para terem essa visão de olhar para fora. E aí, só de uma forma geral, o que a gente faz é muito mais no sentido de gerar inteligência de mercado para a construção de uma estratégia que seja com menos risco, mais segurança, assertividade e que seja de uma forma rápida. E aí, o principal expertise, eu vou dizer que seria principalmente a aceleração do go-to-market, né? Então, gerar faturamento mesmo de fato, ou trazer um pouquinho da inovação que a gente vê nos mercados internacionais para dentro de casa e ser mais competitivo aqui no nosso mercado local. De forma geral, é isso. Muito bom, Léo. Obrigado. Importante trabalho também. Bem-vindo ao grupo aí. Prazer te receber. Bom, então, sejam todos muito bem-vindos, os novos, os que já são de casa, né? Vamos dar andamento à pauta. Se quiser botar só a pauta de volta para a gente ali, Camilinha, por favor. Também os que eu vi que chegaram foi a Maria Luísa, chegou depois, chegou o Jorge da Audace também, então bem-vindos. Chegou, a Dani da DIL, a Daniela, que eu já vou apresentar, também chegou. Teve o William lá de Chapecó também chegou, eu vi que entrou, foram os que eu consegui registrar aqui que entraram depois, não tinham dado boas-vindas. Então, gente, vamos lá. Eu falava, antes a gente ia se apresentar, que nós mapeamos algumas dores e pedimos outras para os associados, para os membros do grupo, né? Uma delas foi ouvir quem já fez uma jornada bacana internacional, aí vai ver o Diogo falar para a gente. Outras dores, né? O apoio, a educação, capacitação, etc., é uma outra dor. E aí os nossos colegas do Sebrae estão aqui com a gente, né? Natália, Júlia, vão apresentar um negócio muito bacana aqui para a gente. A maioria de vocês já conhece, mas a gente traz aqui para reforçar e tem novidade. Então elas vão daqui a pouco, depois do jogo, compartilhar com a gente. E uma outra dor, que na verdade eu divido em duas dores, né? Nós temos uma dor muito grande aqui no Brasil, na nossa área, né, de déficit de mão de obra, todo mundo sabe, né, que é uma dor conseguir profissionais. Depois essa dor foi amplificada durante a Covid, porque nós ganhamos a concorrência de mercados externos e de empresas de fora concorrendo pelos nossos profissionais, vocês sabem disso muito bem, né?
Os nossos programas, assim como foi a Sayonara, né, que é a CEO lá da empresa de Criciúma, que diz que nós somos baratos aqui quando a gente vende o software pronto, vamos dizer assim, customizado para a empresa lá de fora, mas quando eles vêm e contratam a Sayonara, eu acho muito legal, mas o problema é quando eles vêm e tentam tirar o time da Sayonara e levar direto, sem a gente estar produzindo valor agregado. É um baita desafio, né? E a gente precisa descobrir que é possível, sim, a gente também contratar gente de fora, né? E tem meios para a gente tracionar, ganhar tração, facilidade e tal. E a Daniela vai trazer uma solução muito legal para a gente aqui, de como que... a Chiara e o Rodrigo, que estamos juntos aqui na sala Camila, a gente estava em novembro, né, Chiara, Rodrigo? Novembro a gente estava em Nova York, né? Andando de metrô, que nós é pobre, nós andamos de metrô, né? Não alugamos aquelas carrão lá para andar, nós, num projeto com PX, com o Sebrae, com uma embaixada brasileira lá, tinha anúncio da DIL em todos os vagões, assim, né? Então a gente está trazendo para vocês aqui uma empresa, eu vou queimar a largada um pouquinho aqui, Dani, que tem mais de 150 mil pessoas na folha de pagamento no mundo, mais de 15 mil clientes no mundo, que está em rodadas profissionais de investimento, crescendo muito, assim, crescendo muito mesmo no mundo todo. Então, a gente está muito feliz de dizer para vocês que a gente está formalizando, terminando de fazer uns detalhezinhos operacionais ali, que tem, óbvio, o onboarding aqui da CAT, mas nós estamos formalizando aí, no processo de formalizar uma parceria com a DIL, e a gente trouxe aí a Dani. Muito obrigado, Dani, pelo teu tempo de vir aqui, e depois o Diogo, a Dani vai apresentar algumas coisas bem legais aqui para a gente, né, Dani? Então, vamos lá, sem mais delongas. Diogo, pode abrir, o Diogo está aí? Pode abrir o teu áudio aí, contar um pouco dessa jornada massa aí da Kiron para a gente, por favor. Claro, com certeza. Obrigado pelo convite. Camila, também obrigado pelo convite. Fala, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Algumas caras conhecidas aí, Rodrigão, tudo bem, cara? Beleza. Então, a Kiron, a gente desenvolve algumas tecnologias para o segmento florestal. É uma coisa... Se vocês imaginarem um mercado hiper específico, o nosso é mais ainda, cara. Então, assim, a gente só para vocês terem ideia, a gente tem 200 clientes possíveis no Brasil. E é isso. E aí, o que acontece? Quando a gente começou a trabalhar nesse mercado florestal, a maioria das startups não vai para esse mercado justamente por essa hiper especificidade. Então, normalmente, o pessoal prefere mercados mais abrangentes, TANs, estratosféricos, e esse mercado, em função disso, acaba tendo poucos players, o que é bom, o que deixa a gente como um dos principais. Antes de eu trabalhar na Kiron, eu faço a parte de mercado, e aí mercado entende marketing e vendas. A nossa equipe de marketing e vendas é uma única equipe só. Antes de eu trabalhar nisso, eu trabalhava com projetos de planejamento estratégico para startup e branding. E na Glóbulo de Floripa, talvez algum de vocês conheça, do Alex Lima. E quando a gente fazia o trabalho de branding, a maioria dos projetos que eu pegava era rebranding de empresa que queria internacionalizar e não tinha capacidade de estrutura de marca para internacionalizar, porque o nome, por exemplo, estava em português. Vocês conhecem alguns, cara. Resultados digitais não vende na China, nem aqui, nem na Lua, né? Então, muitas empresas, isso é uma característica do Brasil, como o Brasil é um país continental, a maioria das startups são criadas para o mercado brasileiro. Chega uma hora que aparece a oportunidade de internacionalizar, e aí as marcas não estão preparadas para isso. E aí, isso em questão de marca. Quando a gente começou, quando eu trabalhava na Globo, eu trabalhava muito modelagem de negócio também, não só a marca. E aí a própria modelagem de negócio, a maioria das vezes está errada por um projeto de internacionalização. Algumas empresas são especializadas no Brasil e ponto, eu quero ser brasileiro e ponto, mas algumas empresas precisam se especializar lá fora. E a gente viu muita gente batendo lá fora e voltando, batendo lá fora e voltando, até por esquemas culturais e tudo mais. Quer ver um exemplo? Casa de Pão de Queijo não conseguiu entrar lá fora, em Portugal, por exemplo, porque café, você não toma café com salgado, você só toma café com doce lá em Portugal.
E aí você não tinha venda de café junto com pão de queijo, e aí eles abriram 1 ou 2 franquias e não deu certo. Então, a gente via isso muito, muito mesmo, assim, nos projetos de rebranding. Em 2020, eu fui convidado para tirar a Kiron do papel. Já existiam 3 outros sócios, um administrador, o Gil, o professor Chimalski, que é o mais inteligente da sala o tempo todo, ele que é o nosso professor Pardal, e o Léo, que tem 16 anos de desenvolvimento de tecnologia. E quando eles me convidaram, cara, no primeiro ano, quando a gente criou a estrutura de modelagem da Kiron, e por ser satélite, então a gente consegue monitorar qualquer floresta do Brasil, eu já fui taxativo de tudo que a gente fizer é internacionalizável do Marco Zero. Então, o site já tinha versão em inglês no primeiro dia, todos os materiais já saíam em português e em inglês, e isso ganhou força, e aí eu indico fazer isso também. Eu fiz uma lista, que eu não fiz um slide, mas eu fiz uma lista de boas práticas que deram certo. Só para vocês terem ideia, por que eu estou falando Recomendo a isso? galera anotar tudo aí, hein? E aí, fico feliz do Lisandro ter comentado e me convidado. Hoje, 90% do nosso faturamento está fora do Brasil, só para a gente ter uma noção do quão é importante o mercado externo para a gente. Assim. E aí, quando a gente começou, uma coisa muito interessante, e hoje com a questão remota, a gente pode participar de processos de aceleração fora do Brasil de forma remota. Então, no primeiro ano, 2020, a gente estava validando modelagem de negócio, não tinha feito nenhuma venda ainda. A gente participou de um processo de aceleração na Estônia, cara. E era assim, era uma semana, segunda a sexta, 12 horas de mentoria por dia, 12 horas de mentoria por dia. A gente não desligava o notebook, atividades, e era um negócio assim, a gente chegou no final estafado. E por causa do horário, começava às 3 da manhã. Então, a aceleração era das 3 da manhã às 3 da tarde. 3 da tarde os caras iam dormir e a gente ainda tinha coisa para fazer. E aí, mas o que a gente aprendeu na Estônia? A Estônia é um país menor do que Santa Catarina. Se você não criar um produto internacionalizável, tu morre na praia logo nos primeiros anos. Então, a cabeça dos caras é como criar um produto replicável para outros países e não só para o meu mercado interno, que a Estônia é nada. Depois, a gente passou num projeto da Plug and Play, que é a maior aceleradora do mundo, na vertical de InsurTech, que é de seguros, o que abriu mais a cabeça para a gente. E quando eu trabalhava na Glóbulo, um trabalho que a gente tinha feito era fazer um mapeamento do ecossistema de Portugal. Então, eu conhecia muita gente de Portugal. É um mercado muito legal de estar. E aí, antes da gente vender, eu bati na porta de um conhecido que se tornou um amigo, e ele tem um bom relacionamento lá no país. E aí a gente mostrou o produto para ele, ele se amarrou. A gente fez um contrato de Finder. Alguns países chamam Finder, outros chamam Scout, outros chamam Referral Salesperson. Enfim, não importa. Mas o importante é que ele tinha relacionamento. E aí, a nossa primeira venda da Kiron, de todas, foi em Portugal, primeira vez. E aí bateu o desespero, porque o nosso CNPJ aqui no Brasil, a gente fechou uma venda lá, ferrou, né? E aí a gente já tinha um bom escritório de advocacia, que é o pessoal da SS, e aí a gente foi atrás de trazer o dinheiro do Brasil. E aí foi aí que a gente conheceu o Lisandro, a WTM e tudo que eles fazem, e essa parte de exportação de tecnologia, e, enfim, a gente dá trabalho para os caras, né, Lisandro? E aí, só que o que foi interessante desse processo? A gente começou a lapidar um processo de internacionalização. Então, hoje, como a gente consegue monitorar uma floresta da Indonésia amanhã, se for necessário, a gente não precisa ter uma equipe técnica em campo lá na Indonésia. A gente monitorou Marrocos e, sei lá, eu fui uma vez só de turista, nada a ver com o processo. Então,
quais são os nossos etapas hoje? Qual que é a etapa hoje? Eu gosto muito dos programas de aceleração, eu respeito muito os programas de aceleração, e eu acho que eles são muito interessantes. Programas de aceleração, por exemplo, como os do Sebrae, levaram a gente para Portugal em 2021, foi muito legal. Programas como o Outreach, não sei se já ouviram falar, que tem a Apex junto, é muito interessante. Já é o 3º ciclo que a gente participa. Agora a gente está participando do ciclo de Madrid e Barcelona, muito legal. Mas não é essa a dica que eu queria dar. A dica que eu queria dar é, primeiro, identifique os países que vocês acreditam que são interessantes. Esse é o ponto principal. No nosso caso, são países que têm muita floresta, Bidu, mas é isso aí. Então, mas tem alguns países que são mais fáceis e outros países que são mais difíceis. Portugal, Espanha, Chile. Para a gente, é muito mais fácil do que os Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos, cara, é casca grossa, é nível 10 do joguinho, assim. Só entra quem é muito profissional e quem está muito firme no que se faz. O segundo ponto é levantar as características do país. A proposta de valor que você tem maravilhosamente bem por 5 anos que dá certo no Brasil, não vai funcionar no outro país. Ponto. Os caras não entendem o que você fala. Isso, literalmente. Se você botar a tua proposta de valor hoje no Google Translate e levar para lá, não vai funcionar, porque a forma de comunicação dos caras é completamente diferente. Então, o que a gente faz aqui? A gente acha esse Finder, e esse Finder, ele não obrigatoriamente, mas ele tem que ser um cara nativo do país que a gente quer ir para trás. Ele entende tudo que a gente faz e traduz do zero todos os materiais na linguagem do país de objetivo. Então, até Portugal, que teoricamente não tem barreira linguística, tem pra caramba. E não é só barreira linguística, é barreira cultural também. O brasileiro é considerado muito caloroso em Portugal. Eles acham isso falta de educação. Então, por exemplo, se você não começar um e-mail com caro senhor Lisandro e cordialmente Diogo Machado, eles acham isso uma afronta. Se tu mandar um abraço, Diogo, cara, no e-mail, eles vão achar isso horrível, assim. Então, tem vários termos que eles usam são completamente diferentes. Monitorização por monitoramento, coisas simples que te dão na cara que tu é brasileiro e não português. Então, eles levam isso muito em consideração. Outras características culturais do português é que ele compra por relacionamento, ele não compra por proposta de valor. Então, às vezes, você tem uma ferramenta um pouco pior, mas é amigo dos caras, e aí você vende. Enfim, não vou entrar aqui em país por país. Então, entender essas características é muito importante. Agora, a gente está começando a identificar Estados Unidos. A gente está vendo que é completamente diferente. Eu fui tentar fazer uma apresentação em inglês, meu inglês não é fluente, mas dá para o gasto. Cara, eu tive que refazer algumas frases 3 vezes, porque image é diferente de picture, que é diferente de photo, e aí, cara, cada palavra que você usa tem uma conotação diferente na cabeça dos caras. Então, fazer essa identificação de características é super importante. Achar o Finder ideal também é pressuposto. Não mandem, quer dizer, não existe receita de bolo. A gente não manda country manager do Brasil para o país objetivo, tá? O country manager brasileiro, ele não entende a cultura e, por melhor vendedor que ele seja, ele não vai saber o que ele está fazendo, porque ele não conhece o que acontece na região. Então, conheçam um country manager on Finder que entenda português brasileiro e traduza as coisas para vocês lá. E, geralmente, esse Finder ele já tem que ter um bom relacionamento no teu ciclo de empresas-alvo. Então, o que a gente faz? A gente identifica as 20 maiores empresas do país. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Quem são as 20 principais empresas florestais de Portugal? Ou Espanha. Agora a gente está passando por um processo na Espanha, a gente identificou os 20 principais.
E aí a gente pega um cara que seja um finder do país e tenta agendar reunião com essas 20. Vai conseguir com mais 5, 6. E aí a gente apresenta o que a gente tem. Não vai dar certo, vai dar errado. Mas a reunião vai servir como parâmetro para a gente ter um feedback das reais dores dos caras. Então, as reuniões que vocês têm que apresentar para um país novo é muito mais uma reunião de scout, de entendimento de uma nova proposta de valor, do que necessariamente uma reunião de venda. Não vai funcionar, porque dificilmente vai casar 100%. Aconteceu no Chile, mas foi, cara, sorte. Não dá para considerar isso como um parâmetro. A nossa maior venda do Chile aconteceu em 2 semanas, para a maior empresa do Chile, porque exatamente o que a gente tinha vendido em Portugal era a necessidade deles, mas era coincidência, não é parâmetro, tá? Depois, fazer a adequação de todo o material comercial para a linguagem de destino. O pessoal pensa que por ser espanhol é tudo a mesma coisa. Não é. Cada país de língua espanhola tem também as suas características culturais. Chilenos são mais calorosos como o brasileiro, argentino é um pouco mais pé atrás, e aí a gente tem que entender essas características. Mexicano, você tem que ter uma unidade fiscal dentro do Lisandro me corrija se eu estiver errado, mas você tem que abrir um CNPJ no México para poder vender lá. Tem muitas características próprias de cada uma desses negócios. Depois disso, com essas 20, tentar fazer um piloto, um trabalho pequeno com os caras, para começar a criar relacionamento com eles. E criando esse relacionamento, geram as críticas, geram os feedbacks e geram as melhorias. E aí, a partir disso, você faz uma venda, uma grande venda. Tudo isso que eu falei agora, não tem um louco country manager recebendo salário no país objetivo. Não tem um dinheiro sendo destinado, uma estrutura burocrática criado, uma unidade aberta. Não tem nada, cara. Não tem absolutamente nada. Tudo isso que eu estou falando agora está acontecendo nesse exato momento para a Espanha e África do Sul, sem a gente gastar um centavo por relacionamento, exclusivamente por relacionamento. Lisandro, Rodrigo, já fica esperto que daqui a pouco vai rolar a África do Sul. E aí, o que acontece? Quando a gente realiza uma venda, aí a gente bate na porta dos advogados e do Lisandro e fala, cara, aconteceu uma venda na África do Sul. Como, burocraticamente, a gente resolve esse trem? Vai abrir uma unidade de negócio lá, vai trazer por exportação de tecnologia, que eu indico, que é uma metodologia que tem uma taxa de imposto baixíssima, vai fazer um sanduíche, esse é outro que a gente tem conversado, né? Vai fazer sanduíche de Delaware, enfim, eu não vou entrar aqui nesses detalhes técnicos, mas depois que realizar a venda, a gente faz isso. E aconteceu agora, aconteceu no final do ano passado, aconteceu a maior venda que a gente teve para o Chile, e semana passada a gente fez uma venda maior ainda para Portugal. E tudo isso a gente vai ter que ver como vai funcionar burocraticamente. Depois disso, a gente faz uma retroalimentação dos nossos materiais para começar a trabalhar a escalabilidade disso para outros players. Então, Portugal hoje já responde a 50%, 60% do nosso faturamento, porque a gente já conseguiu vender para as 3 maiores empresas lá da região, a gente teve um contrato com o governo de Portugal e agora é uma associação das empresas. Porque tudo que a gente criou de material junto com agora virou Country Manager lá em Portugal, com uma unidade aberta em Portugal, agora a gente está trazendo escalabilidade para lá. E o objetivo agora é criar uma unidade, inclusive de criação de conteúdo, com foco em Portugal. E aí ele vai obedecer as nossas diretrizes aqui, mas com uma característica de linguagem própria para Portugal. Quando o Chile tracionar, mesma coisa. Estados Unidos tracionar, mesma coisa. Marrocos, Espanha, daqui a pouco a África do Sul, enfim. Outra coisa muito interessante que a gente está fazendo, e é uma boa alternativa, para quem envolve pesquisa dentro do trabalho, buscar grants. Grants são fundos perdidos nos países destino objetivo.
Esses grants, normalmente, eles gostam de ter pluralidade dentro de um consórcio, normalmente é por consórcio. Então, você tem uma empresa do país objetivo liderando e você pode entrar com um pedacinho do grant, desenvolvendo uma parte da tecnologia e tal. Em Portugal, a gente pegou um grant, o grant era gigantesco, era o maior grant da história florestal, e a gente deu 2% desse grant. Pô, 2% disso em euro, cara, é ótimo, dá fluxo de caixa para a nossa unidade de Portugal por 2 anos. Então, esse é um trabalho muito interessante. Então, se eu pudesse listar, identificar o país-alvo, entender a característica, achar um finder, um cara que represente, que seja natural do local. Ou, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem um cara que é brasileiro, mas ele mora lá há 15 anos e foi diretor da Plug and Play Agro. Então, esse cara tem todo o relacionamento e ele tem a persona americana, então ele tem essa característica. Fazer as adequações em todos os materiais, criar piloto, vender e depois disso investir na parte burocrática. Antes disso, não gasta um centavo, porque senão vocês vão... Eu já vi muita empresa que contratou country manager para fazer scout presencial, passou 12 meses no país, não deu certo, proposta de valor não encaixou, o cara gastou lá 200 mil euros para manter essa família lá, e aí não deu certo, voltou. Então, é um gasto desnecessário. Depois, vendeu, chama lá os amigos para desenrolar a parte fiscal, burocrática, e aí escala. E aí isso graças a Deus, tem dado certo. Hoje, 90% do que a gente vende é fora do Brasil. A gente teve um primeiro ano de vendas em 2021. Ano passado, a gente triplicou as nossas vendas. E esse ano, a gente já vendeu quase o dobro do primeiro ano. A gente já vendeu quase metade do ano passado em 40 dias. Então, as coisas estão andando porque a gente encontrou o mercado externo e paga em euro. Pagar em euro é muito bom. É como se fossem 6 vendas no Brasil. Então é isso, Lisandro. Resumindo aí, cara, não é só isso, mas sei lá, bom, 15 minutos é isso. Vocês viram por que a gente trouxe o Diogo, né? Muito legal essa trajetória. Eu vi a Marinês ali e vários colegas, acho que acionaram algum momento, o pessoal tipo anotando mentalmente ali, Diogo, deu para ver as fichinhas caindo ali. Muito obrigado por compartilhar essa trajetória incrível aí com a gente. Eu lembrei de uma piada interna que a gente tem lá. Não, eu vou para Portugal porque a gente já fala português fluente. Cuidado, né? Não é exatamente o mesmo português, né? Não é bem cara. Assim. Eu também lembrei, Diogo, enquanto falava, que tu fez um comentário, que foi com o Rodrigo uma vez, assim, pô, mas agora ficou mais barato vender em Portugal que no Brasil, pô, por causa dessa parte aí da exportação. Então, lembrando o pessoal, né, que a exportação é desonerada, né, então é para ser ISS, PIS, COFINS, tem IOF, já não é para a gente pagar, então atenção com esses pontos, a gente vai trazer, esse foi um dos temas pedidos, não vai ser hoje, porque temos conteúdo muito bom para hoje já. E só eu ouvi já os founders da Agriness falando, Diogo, de usar também essa estratégia, né, de Finder, de parceiros fora e tal. E a gente também tem um cliente nosso que é a EskSuite, que vende chatbots para a indústria hoteleira, né, hotéis e tal. Cara, a EskSuite também, a gente estava lá no México, quando eles fecharam com o Finder, né, o parceiro local lá, que o cara já tinha a indústria hoteleira debaixo do portfólio dele, porque ele já vendia outras soluções e tal. Então, o que eu vejo também, galera, eu vejo muita empresa achando parceiros locais, né, que como representante, finder, vendedor, aí a relação cada um vai instituir, contratar via deal, pagar o salário daqui, se for o caso, mas cada um vai dar a sua forma de estabelecer a relação, mas é um dos melhores caminhos para colocar os primeiros pezinhos, né, e antes mesmo, claro, de tu estabelecer uma entidade jurídica, abrir uma filial e contratar contador, advogado localmente, então tem a forma. Diogo, cara, fantástico, como sempre, obrigado aí por compartilhar essa trajetória com a gente. É uma salva de palmas aí da galera aí pro Diogo. Legal, muito eu vou colocar meu LinkedIn aqui. Quem quiser adicionar e quiser puxar um papo, eu fico à disposição. E aí, Lisandro, sempre um prazer, cara. Toda hora que faremos outras. É só chamar, tô aí. Massa, obrigadão. Então, Natália, não sei quem aí de vocês que vai trazer para a gente as novidades aí do Sebrae, mas eu largo para ti, tu determina aí, por favor, quem do time de vocês que compartilha as novidades. Bem-vindos aí, muito obrigado.
Obrigada, viu, Lisandro? Na realidade, quem vai tocar esse spoiler aqui vai ser a Júlia. A gente já finalizou aqui o processo de contratação, então tem muita coisa boa por aí. Júlia, Show de bola. passo para ti. A Júlia tem mais tempo de casa que eu aqui. Oi, Júlia, bem-vinda, bom dia, Pois por favor. Obrigada, Elisandra, obrigada, Natália, bom dia a todos de novo, né? Só não diz que, assim, mais tempo de casa de que é mais velha da turma, né? Mas, sim, estou dentro do grupo desde 2018, se não me engano, quando começou, então acompanhei desde as primeiras reuniões, toda parte da pandemia, então amo muito o grupo de paixão, porque sou internacionalista, né, e vivo e respiro internacionalização de empresas de tecnologia o tempo todo. Não somente trabalho com isso, mas também faço a minha pesquisa de doutorado também na área. Então, é um tema que eu sou totalmente apaixonada e fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar essa novidade que a gente está trazendo. Agora já não é mais spoiler, né, porque é oficial. Então, a gente tem toda a abertura para poder divulgar um pouco mais sobre o programa. Então, vou compartilhar minha tela com vocês, só para passar por todos os pontos que são relevantes, tá bom? Só me confirme, por favor, a partir do momento que vocês conseguirem visualizar a tela. Aqui foi. Sim, estamos vendo. Eu só estou colocando aqui na modo de apresentação. Só um segundo. Ok. Vamos lá. Bom, esse programa ele foi desenvolvido especificamente para o Go-to-Market da Sebrae, lançamento de 2023. Quais são os objetivos do programa? Nós vamos fazer a aceleração do processo de internacionalização de startups, vamos aumentar a competitividade local e global de participantes, vamos capacitar os líderes de operar globalmente, vamos identificar novas oportunidades de negócios internacionais. Um ponto super importante, que acredito que bate fundo para todos, nós vamos gerar vendas internacionais para quem conseguir chegar em todas as etapas do programa. Vamos estruturar as operações internacionais e vamos viabilizar uma expansão internacional de forma sustentável, ou seja, tentando reduzir o prazo e reduzir possíveis erros e retrabalhos que a gente já viu muitas vezes acontecendo. Qual que é a estrutura do programa? Nós vamos ter basicamente 4 entregas ao longo de 2023. Então, a primeira entrega são 8 workshops temáticos sobre a internacionalização de startups. A segunda entrega seria 4 semanas de consultoria dentro do produto que nós intitulamos de Discovery, e eu já vou explicar mais detalhadamente sobre cada um deles. A terceira entrega, ela contempla 2 produtos. Um deles se chama Expansion, que contempla 8 semanas de consultoria, e outra Competitiveness, que são 6 semanas. E, por fim, nós vamos fechar o ano com uma missão empresarial para a Vale do Silício, que nós chamamos de produto de Voyage. Então, sobre workshops temáticos, nós já fizemos algumas rodadas, isso já vai ser o terceiro ano que nós vamos estar preparando esses workshops para o programa do Go-to-Market da Sebrae. E nós vamos aprimorando todo ano as temáticas, mas para mim foi incrível ouvir a história do Diego, porque todos os tópicos que ele mencionou na história dele são justamente os tópicos que nós vamos estar abordando nesses workshops temáticos. Então, primeiro nós vamos falar sobre estratégia, como desdobrar etapas de expansão internacional, como fazer a gestão desse processo. Nós vamos estar falando sobre pesquisa de mercado internacional, como faz pesquisa de casa, como faz pesquisa mais aprofundada, com dados primários, dados secundários. Nós vamos estar falando sobre programas governamentais e financiamentos, ou seja, justamente aquela parte de grants, principalmente os fundos perdidos que estão disponíveis em vários países do mundo. Nós vamos estar abordando a localização do produto, então tudo aquilo que vocês questionaram, falando, nós temos CPF, temos CNPJ no campo, dentro do software que não tem em outros países, ou tem a questão de imagem, que não é condizente com uma imagem que traz uma associação com marca ou com conteúdo em outro país, ou até mesmo localização de todos os materiais de marketing, de geração de demanda, de vídeos. Então, é um pipeline bem grande de ações que nós vamos estar abordando dentro desse workshop. Nós vamos falar especificamente sobre marketing e geração de demanda internacional,
o que funciona, quais estratégias são mais apropriadas em cada um dos mercados. Nós vamos estar falando sobre prospecção e vendas, ou seja, justamente como a gente coloca o finder ou representante comercial, qual é o custo disso, como a gente consegue gerar venda, se a gente precisa abrir filial, se não precisa. Então, nós vamos estar abordando várias estratégias. Nós vamos estar falando sobre pitch para investidores internacionais. E, por fim, o assunto que é o Lisandro, que é o grande expert na área, nós vamos estar falando sobre operações fiscais e tributárias na exportação de serviços. Por quê? Não existe uma fórmula única que funciona para todas as empresas. Pode ser que, dependendo do modelo de negócios, algumas estratégias vão ser mais assertivas do que outras. E, no caso, o que o Diogo apresentou, que primeiro fecha a venda e depois corre atrás da questão de tributos, no caso deles funciona lindamente porque eles têm ticket de venda relativamente alto. Para aquelas empresas que têm ticket de venda relativamente baixo, geralmente o molho pode ficar mais caro do que frango, né? Então, a carga tributária que vai incidir depois na operação de transferência de dinheiro de fora para o Brasil, ou até no próprio recolhimento de imposto de importação de serviços do teu cliente, essa carga pode ser extremamente alta e ela pode inviabilizar a operação dependendo do ticket de média da tua venda. Então, esse é um assunto super importante e a gente fez questão de colocar ele na trilha desses workshops temáticos. Falando sobre o time do projeto, como que nós vamos estruturar? Esse projeto ele está estruturado em parceria entre a Biglobo e a XL, que o Leo, inclusive, fez a apresentação dele um pouco mais cedo, ele faz parte do time de apoio desse projeto. Então, nós vamos ter um time de liderança, a Biglobo vai estar gerenciando o projeto, nós vamos estar contando com time de apoio, como expert sob demanda, em cada um dos países que a gente vai estar trabalhando, para todas as empresas participantes do programa, e cada empresa, ela vai estar trabalhando junto com ela, um consultor exclusivo, um mentor, e um time de pesquisadores que nós vamos estar contratando em cada um dos países que vai ser definido como o mercado-alvo ao longo das consultorias que nós vamos estar fazendo. Então, como é que vai funcionar o processo de consultorias? Ele vai estar organizado em 6 etapas. Na primeira etapa, a gente vai estar falando da maturidade de internacionalização, então nós vamos estar fazendo uma avaliação personalizada de cada uma das empresas, vendo o que eles já têm, o que é escalável, o que é talvez nem tanto. Então, nós vamos fazer esse apanhado geral, fazer essa análise geral da situação atual de cada empresa. Depois, na segunda etapa, nós vamos estar fazendo o snapshot da oportunidade, ou seja, nós vamos estar fazendo uma investigação do mercado preliminar, nós vamos estar identificando potenciais concorrentes, vendo o que essas concorrentes estão oferecendo no mercado, o preço que estão cobrando, quais são os modelos comerciais, quais são os features dos produtos, e vamos estar falando sobre um possível fit estratégico entre a solução da empresa que nós estamos atendendo e um possível mercado-alvo que poderia funcionar para eles. Depois, nós vamos estar fazendo na terceira etapa, uma pesquisa já mais aprofundada, pesquisa de mercado, nós vamos estar fazendo um relatório de inteligência, depois nós vamos estar construindo, junto com a empresa, a estratégia de expansão, e, por fim, nós vamos estar fazendo justamente o teste de mercado, como se fosse um MVP da oportunidade. E, na última etapa, nós vamos estar identificando os parceiros, os melhores parceiros, depois da gente ter feito toda a análise de potenciais concorrentes, e depois de ter feito toda a estruturação da estratégia, nós vamos identificar quais seriam os parceiros em mercado-alvo, nós vamos estar gerando os leads para cada um das empresas e fazendo um plano de vendas e pensando também na parte operacional, como estruturar essa operação. Então, todas aquelas etapas, todos aqueles alertas que Diego deu na fala dele, é justamente a parte que nós vamos poder apoiar todos os participantes do programa. Então, como é que essas etapas são desdobradas em produtos? As primeiras 2 etapas são englobadas num produto Discovery. Terceira e quarta etapa, nós vamos estar trabalhando dentro do entrega de competitiveness e o produto de expansion, ele vai estar contemplando todas as últimas 4 etapas. Por que nós estruturamos desta forma?
porque a primeira etapa, que seria o Discovery, 100% de participantes do programa vão poder fazer. Então, hoje, nós já temos 36 empresas inscritas. Então, o planejamento é começar essa primeira etapa de Discovery no dia 13 de março, e essa etapa, ela vai ter 100% de patrocínio da Sebrae para os participantes premium do programa Go-to-Market. Depois, passando essa etapa, nós vamos estar fazendo um processo seletivo, onde nós vamos estar avaliando quais empresas que já têm maturidade suficiente para ir para a etapa mais abrangente, que vai até a venda internacional, a realização da venda, e quais empresas que talvez não estão nessa etapa exatamente, mas eles vão poder fazer a consultoria que nós chamamos de competitiveness, porque em vez de trabalhar a internacionalização de dentro para fora do Brasil, nós vamos estar trabalhando a internacionalização dessas empresas de fora para dentro, ou seja, vendo quais são os seus concorrentes globais, o que tem de boas práticas nesse segmento de mercado específico e o que essa empresa deveria fazer de ajustes para ficar mais competitivo dentro do mercado brasileiro, para, de certa forma, se proteger de concorrentes globais que já estão entrando no nosso mercado e vão acabar competindo diretamente dentro do próprio Brasil. E, por fim, nós vamos fazer um outro processo seletivo entre todos os participantes do Expansion e do Competitiveness, e dentro dessas empresas nós vamos selecionar 15 empresas que tiveram melhor performance dos dois grupos, que vão poder desfrutar de benefícios de participar de missão empresarial para Vale do Silício. Então, nós vamos estar usando critérios de seleção objetivos, como potencial de vendas, recursos financeiros, recursos humanos, global mindset, que é um ponto também que o Diego mencionou, que eu fiquei muito feliz ele ter comentado, e nós vamos também estar avaliando a competitividade de cada uma das empresas. O que nós planejamos para essa missão empresarial para o Vale do Silício? Primeiramente, por que Vale do Silício? Né? Porque, obviamente, a Vale do Silício é reconhecido como um paraíso para empreendedores. Ele é um local que tem melhor disponibilidade do mundo de venture capital. Ele também tem melhor disponibilidade de talentos de TI, e também é um ecossistema de networking e benchmarking com líderes globais. Né? Dentro da agenda, nós vamos estar fazendo a agenda para uma semana. Essa agenda ainda está em construção. Nós vamos estar fazendo todos os agendamentos de workshops, de mentorias, de reuniões de benchmarking com empresas de primeira linha. Então, aqui nós trazemos para vocês apenas alguns exemplos de empresas que a gente poderia visitar e falar com líderes dessas empresas que estão à frente de internacionalização dessas empresas e pegar deles as melhores práticas, fazer esse benchmarking para saber como é que eles trilharam esse caminho. E isso é uma experiência fantástica, porque eles geralmente trazem tudo que tem de estratégias de bom, de melhor do que tem no mercado. Então, nós vamos também estar visitando alguns centros de inovação. E, por fim, vamos estar incluindo algum programa de entretenimento, que é um programa que vai trazer uma experiência cultural também do local. Então, além de ter um teste de mercado, além de ter essa imersão muito intensa, a gente vai ter também essa parte de entretenimento. Então, o que nós vamos fazer ao longo dessa semana? Nós vamos ter uma reunião de onboarding, vamos ter preparação, nós vamos ter algumas reuniões de action learning, debriefings, vamos estar fazendo networking, benchmarking, vamos trazer os mentores que vão ajudar a trazer os insights daquele mercado específico. E, por fim, depois da missão, a gente vai fazer um roadmap, vamos manter a conexão com o rede e as empresas que, se desejarem assim, eles vão poder obter uma certificação internacional do GME Institute. Então, o que essa missão empresarial, o que ela vai permitir para os seus participantes? Nós vamos estar gerando novos conhecimentos, juntando novas ideias, novos insights, nós vamos estar disponibilizando novas ferramentas, porque todo conhecimento que vai estar gerado, ele vai estar disponibilizado na plataforma LMS, que, aliás, os participantes também vão poder usar essa plataforma ao longo de consultorias. Nós vamos estar gerando novo entusiasmo e novos networks.
Como é que nós estamos pensando a alocar todas essas ações ao longo de 2023? No dia 6 de março, nós vamos ter o kickoff do programa, que nós vamos passar muito mais detalhes sobre o programa, como vai funcionar. Depois, nós teremos um período de 4 semanas de discovery, que seria de meados de março até mais ou menos meados de abril. Enquanto isso, nós já vamos começar com workshops temáticos. E participação em workshops temáticos, pessoal, ela vai ser uma exigência para poder participar de todas as próximas etapas, que seria depois do Discovery, que seria o Expansion, Competitiveness e próprio Voyager, que é a viagem para o Vale do Silício. Depois, a partir de início de maio até a final de junho, nós teremos o Expansion, e aquelas empresas que não forem selecionadas para fazer Expansion vão fazer Competitiveness, mais ou menos no mesmo período. Depois, nós teremos um período de preparação para a missão para o Vale de Silício, porque além de nós fazemos nossos procedimentos internos de lapidação de agenda e tudo mais, nós também vamos apoiar os empresários para eles se prepararem para a missão, para estarem prontos com todas as estratégias, eventualmente já fazerem uma agenda à parte da agenda que nós vamos estar fazendo para todo o grupo. Depois teremos também Startup Summit, com algumas entregas de conteúdo, e por fim, na semana de 4 de setembro, que a gente está programando a própria missão para o Vale do Silício. Quais são os outros benefícios do programa Go-to-Market da Sebrae? Todos os participantes Premium, eles vão poder ter apoio de 100% de apoio no estande de 9 metros quadrados na Feira Internacional de Negócios, que é a maior feira multissetorial da América Latina, que ela vai reunir em 2023 45 países. Nós teremos também 17 webinars sobre temática de negócios internacionais, que vão ser transmitidos tanto ao vivo, quanto também presencialmente, rodando em algumas cidades estratégicas aqui do estado de Santa Catarina. Nós vamos ter esses 8 workshops temáticos específicos sobre a internacionalização de startups, que eu já comentei antes. Os participantes premium também vão ter uma possibilidade de fazer um curso de inglês de 7 semanas, que está realizado em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, e esse curso ele vai ter um foco específico no empreendedorismo e novos negócios. Vamos ter vários eventos de networking, de mentorias em grupo, vamos ter também um grupo de apoio exclusivo no WhatsApp, e por fim, os participantes prêmios também vão poder ter um desconto de 50% na participação em London Tech Week, da Inglaterra, Collision de Canadá e Web Summit de Portugal. Falando sobre investimento, a parte de workshops e a parte do Discovery já estão inclusos na inscrição premium para participantes do Go-to-Market. E essa inscrição ela é R$ 1.500 por cada empresa. Já o Global Tech Expansion, o preço normal, preço cheio dessa consultoria no mercado é de R$ 45 mil, só que para os sortudos que vão participar do programa Go-to-Market, a Sebrae proporciona 70% de patrocínio, então a contrapartida dos empresários ela cai apenas para R$ 13.500. O Competitiveness, preço cheio, é R$ 31.500. Da mesma forma, a Sebrae proporciona 70% de patrocínio, então a contrapartida dos empresários cai apenas para 9.450. E, por fim, a missão para o Vale do Silício, que é o Global Tech Voyager, ele vai ter 50% de patrocínio da Sebrae, tanto na parte da inteligência, que é a própria agenda que nós vamos estar criando, de mentorias, de workshops, de visitação de empresas, toda essa agenda, ela vai ter esse patrocínio de 50% da Sebrae, e também a Sebrae vai dar 50% de desconto no pacote aéreo, hospedagem e translado e seguro viagem. Só falando rapidamente sobre o nosso grupo, nós temos mais de 200 clientes da Fortune 1000, já atendemos mais de 500 empresas na parte de internacionalização, já aceleramos mais de 1.300 micro e pequenas empresas na parte da inovação, já fizemos mais de 30 grupos de imersão internacional,
já abrangemos mais de 55 segmentos de negócios, mais de 50 países que nós trabalhamos, mais de 150 universidades que nós temos parceria para a contratação de pesquisadores locais. E isso é um grande diferencial do programa, porque nós temos todos os especialistas locais de cada um dos mercados que vão estar trabalhando junto com nossos times. Nós treinamos mais de 10 mil pessoas de MBAs e geramos crescimento para nossos clientes de mais de 6,5 bi de dólares. Só mostrando rapidamente também nossos clientes, temos grandes multinacionais como 3M, Hyundai, Bombardier, Financial Times, temos o Tecom, Procter & Gamble, enfim, a lista vai muito longe. Temos Pfizer, Philips, grandes empresas, mas também, como o Leo também tinha mencionado, também atendemos várias micro e pequenas empresas. E falando sobre essa parceria, é uma parceria entre Boston Innovation Gateway, que faz parte da XL Center, e o UB Global, tudo isso que nós construímos a várias mãos para poder fazer a entrega do go-to-market, especificamente para a Sebrae de Santa Catarina. Então, esse é basicamente o que eu gostaria de apresentar hoje. E eu acho que eu passo a palavra para a Natália, caso ela queira acrescentar algum detalhe. Obrigada, viu, Júlia? Eu estou bem empolgada, então, com esse programa. Eu queria reforçar o convite a todos os empresários. Lembrando, então, que o Sebrae ele é um serviço de apoio às micro e pequenas empresas de Santa Catarina. Então, nós temos esse limitante em participações, tá? Só qualquer dúvida, eu deixei aqui o meu WhatsApp. Fiquem bem à vontade para me contatar. E só um adendo, tá? O valor ali da missão ele vai ser complementado, então, com o valor da passagem, hospedagem, que o Sebrae arca com 50%, tá? Mais próximo da missão, a gente faz, então, essa formalização de interesse, faz o levantamento do orçamento e passa para vocês. Todos os produtos e soluções que o Sebrae oferece, eles têm a opção de pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito, que acaba facilitando bastante a participação, tá? Eu estou bem empolgada, até o final do dia, todos os participantes do Premium vão receber por e-mail, vamos também mandar uma comunicação em parceria com a CAT, com um detalhamento, enfim, e se tiverem realmente qualquer dúvida, reforço, podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Natália, bom, Daniel, primeiro já vou agradecer a Daniela por ter ficado conosco até agora, tá? Obrigado, Dani, desculpa aí, a gente deu tempo do pessoal se apresentar, do Diogo apresentar o case dele lá pra gente, e esse programa aqui, não quis de nenhum momento interromper a Júlia aqui, porque eu estou impressionado, Júlia, Natália, Léo também, com a maturidade, com a qualidade, profundidade do plano, né? E contem conosco para fazer o que precisar para esse plano funcionar e da nossa parte, e eu super recomendo e incentivo as empresas que façam já isso, a inscrição, né, a contrapartida financeira existe, mas vejam, né, eu vou rapidamente dar um testemunho. Se eu não tivesse ido para o Vale do Silício em 2019, sendo que eu fui por minha conta, sozinho, com 100% do passagem, hospedagem, ficando em Oakland, que é do outro lado, porque em São Francisco é caríssimo de se hospedar, né? Paguei mais de $5 mil um pacote, fora a passagem, mais de $5 mil o pacote do como é que chama lá, a missão, né, que os caras organizam, tipo isso aí que a Júlia está mostrando, já com um planejamento maravilhoso, ou seja, custou bastante caro, né, assim, e não é só o preço, né, o peso no faturamento da época, que a gente é super pequenininho e tal, e que bom que eu fiz isso. Se eu não tivesse feito, eu não estaria aqui como uma empresa associada do grupo internacional, porque nós teríamos ficado pelo caminho, porque foi quando eu fui visitar empresas como essa, que a Júlia está no plano ali da gente visitar, né, em conjunto, que abriu a mente, explodiu a mente, conhecer CEO de empresas que estão, tipo CEO de empresa que nem a Dil, assim, né, estava em mais de 100 países, mais de não sei quantos mil clientes e tal, então eu mais do que recomendo e convido, reforço o convite para que as empresas se inscrevam nesse programa, porque eu já o conhecia, ele já era maravilhoso, mas agora ele veio, como diziam os caras lá, agora com Equio, né? Agora, nossa, deu um boost aí incrível de conteúdo, de outras etapas, né, Júlia, para ir mais longe, né? Para ir muito mais longe no apoio, para que a empresa realmente se internacionalize. Então, parabéns e obrigado por trazer isso aqui para as empresas do grupo, tá? E, Daniela, por último, menos importante, foi bom, Dani,
desculpa fazer tu esperar tanto, mas eu acho que foi legal, como tu não conhecia ainda, o grupo tá vindo agora aqui somar com a gente, mas eu acho que deu para ter uma ideia, né, da pegada das empresas. Eu vi que tu estava prestando bastante atenção quando a turma ali estava falando, então, muito obrigado, Dani, a palavra está contigo. Explica para a gente quem é a DIL, o que que faz, como pode ajudar as nossas empresas aí nos desafios de se internacionalizar. Obrigado aí pela presença e palavra contigo. Posso... Obrigada, Leandro. Desculpa, Posso... Camila. Oi, Camila. Eu tenho uma Por sugestão, favor. um alinhamento aqui em geral, inclusive com o grupo. Uma sugestão. Como a gente acabou, todo mundo hoje querendo se conhecer, e a gente tem só mais alguns minutinhos para a reunião, a minha sugestão é a Dani se apresentar um pouco mais rapidamente e voltar na próxima reunião para falar com mais tempo, com mais profundidade, por conta da gente estar em negociação com algumas vantagens exclusivas para esse grupo. Então, essa é a minha sugestão. Dani, já ao vivo na frente de todo mundo, se você puder voltar na próxima reunião com mais tempo, por conta que a gente comeu um pouquinho do seu tempo, então te agradeço a compreensão. E aí, o que vocês acham? Não, com certeza a Dani vai voltar, não só na próxima, mas em outros, vai estar com a gente, claro, conforme a agenda dela permitir. Mas, Dani, fica super à vontade aí, o pessoal do grupo está super curioso para te ver e saber o que a DIL tem. E eu não vou dizer tome o tempo que precisar, mas, por favor, não se sinta aí pressionado pelos 10 minutos. Quem tiver interesse, convida os colegas a prestigiar a Dani, que ficou conosco até agora. Então, mas, obviamente, vai ter a oportunidade de voltar aí com a gente, tá, Dani? Então, por favor, apresenta para a gente, ainda que brevemente, mas pega o seu tempo aí necessário, tá? Obrigado de novo e palavra contigo. Tá ótimo, obrigada. Eu estou com a tela invertida, ou vocês estão vendo correto o nome da DIL aqui? Tá invertida, tá invertido. Dá para entender, mas tá invertida, sim. Então deixa eu arrumar, pronto. Agora sim. Agora sim. Eu perguntei porque eu não uso o Zoom, e aí eu fiquei em dúvida se estava certo ou não. Mas, gente, primeiro, obrigada mais uma vez pela oportunidade, Lisandro, Chiara, Camila, para a gente é um prazer estar aqui. Eu fui, sim, tomando nota de várias coisas, eu anotei e prestei muita atenção em tudo. Então, assim, eu acho que até em respeito à agenda de todos que estão aqui, eu vou falar o que a gente conseguir falar dentro do tempo, e eu vou ter maior prazer para retornar e aprofundar um pouquinho mais o tema. Tá bom, gente? E, lógico, os meus contatos ficarão à disposição de vocês. Enquanto a gente não volta, vocês precisando tirar alguma dúvida, eu peço, por favor, que entrem em contato comigo. Camila, você pode só liberar para eu conseguir compartilhar, por favor? Enquanto isso, Dani, já vou pedir que o pessoal novo também já deixe o WhatsApp ali no chat para a Camila, Chiara tomar nota, para depois a gente incluir no grupo também. Já está indo aí, Dani. Tá certo? Deu. Show de bola. Já vemos. Já estamos vendo, Dani. Show de bola. Só o seu áudio aqui fechou, Dani. Fechou teu áudio, Dani. Voltei? Sim. Então tá ótimo. Bem, vocês, por favor, eu não vou vê-los agora aqui, então se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, podem abrir o microfone e me interromper, tá? Então, mais uma vez, gente, muito obrigada pelo tempo e disposição de vocês. Para mim e para a DIL é um prazer poder participar desse grupo e poder conversar com vocês sobre o tema. Foi muito rico para mim ouvir toda a história do Diogo, ouvir as pessoas se apresentando, a Sionara citando algumas coisas, que vocês vão ver que eu vou falar também aqui ao longo da nossa conversa. Mas eu quero começar dizendo, né, o porquê que a DIL está aqui, por que eu tenho certeza que vocês estão discutindo tudo isso. E eu costumo dizer que a tecnologia, ela abriu um novo mundo de possibilidades. Aqui no meio, é lógico que eu não coloquei isso aqui na apresentação, infelizmente por conta da pandemia, mas a gente sabe que a pandemia, de certa forma, acelerou isso e derrubou definitivamente muitas fronteiras e muitas barreiras. Então, a gente sabe que foi, né, um problema muito triste, porém, hoje a gente está num mundo completamente diferente, que tem uma forma diferente de trabalhar, e não tem como hoje as empresas não olharem para isso, não se atentarem para poder se atualizar e para poder fazer um crescimento que esteja num caminho para onde todo o mercado de trabalho também está indo e as empresas estão chegando. Então, a gente vê também com a queda das barreiras, muita oportunidade surgindo para as empresas.
Eu trouxe aqui, ó, essa apresentação ela já estava feita, tá? Antes da gente começar a conversa. E eu trouxe aqui algumas frases que eu escuto muito dos prospects, dos clientes, e aí eu queria ainda complementar com frases que eu escutei hoje aqui, né? Então, o que a gente escuta muito no mercado? Não há profissionais disponíveis, os salários estão muito altos. A Sayonara comentou aqui, né? Estão muito altos porque os profissionais daqui estão trabalhando para fora, né? As empresas de fora estão vindo aqui contratar os nossos profissionais que são tão bem qualificados, porque é uma estratégia para muitos países muito mais barata, com uma qualidade muito boa de entrega. O problema é que daí para a gente aqui no Brasil começa a faltar mão de obra, né? Vagas em aberto, né? Não consigo repor há mais de 6 meses. Aí a gente entra para outras frases, né? A área de negócio, ela quer expandir para o mercado internacional, mas a gente não tem como contratar alguém, e para contratar a gente tem que abrir uma entidade legal. Ou, estamos abrindo entidades legais, entidades legais em outros países. O Diogo comentou que acabou de abrir em Portugal. Mas aí vão surgir as novas preocupações, né? Os novos desafios. Como fazer a gestão disso? Como é que conhece as leis locais? E uma outra frase também muito comum é: ok, a gente pode contratar alguém, como o Diogo também comentou, né? Ter um influenciador, alguém lá fora, mas, poxa, para isso a gente então vai ter que abrir uma entidade legal, a gente vai demorar. Então, são frases que eu acho que complementam as frases que a gente ouviu aqui, e elas têm muito a ver com 2 principais motivos pelos quais as empresas vêm atrás da gente, né? Vêm conversar com a DIU, e por que as empresas discutem e querem entender tanto sobre a expansão internacional ou internacionalização? E ela vai muito por questão de necessidade de expandir os negócios e também por dificuldade de encontrar talentos. Então, eu acho que até aqui eu não falei nada de novo, né, para todos vocês. Como eu disse, ok, a empresa tem vontade, a gente falou aqui sobre as oportunidades de mapear, né, quais são os mercados, então isso vai ser muito particular de cada empresa, né? Quais são os países principais, onde que vocês podem ter mais demanda, onde pode ter um mercado mais aberto. Ok, essa é a parte estratégia, a parte do negócio e a parte, eu costumo dizer, a parte mais interessante do negócio, que é o que vocês fazem, é o que vocês vendem, é o que vocês entregam, né? Só que por trás disso, existem vários pontos importantes que vão trazer e que talvez virem um pesadelo quando vocês começarem a expandir ou quando tiverem essa oportunidade, que é se atentar às leis locais, acompanhar a alteração de imposto, saber o que tem de benefício obrigatório naquele país, como é que funciona a contabilidade, qual é a complexidade de uma folha de pagamento, qual que é o risco que eu tenho de contratar alguém num outro país. Tem o risco de bitributação, tem o risco de classificação incorreta, enfim, existem uma série de empecilhos que vocês vão encarar durante esse projeto. E aí eu trago a DIU para vocês, essa vai ser a parte que eu vou deixar um gostinho, e aí eu acho que a gente pode explorar mais nas próximas reuniões. Com certeza. Mas quem é a DIU, né? Por que a gente está aqui hoje? A DIU é uma empresa que nasceu com o propósito de ajudar as empresas a contratar e pagar funcionários globalmente. É isso que a gente quer possibilitar. Então, tudo que vocês imaginarem sobre contratar e pagar pessoas em outros países, a DIU vai ter uma solução para apoiar vocês. Primeiro ponto, contratar alguém local, com conhecimento de mercado local. Quais são as possibilidades? A DIU vai trazer mais de uma possibilidade para vocês de como essa contratação pode ser feita. Qual que é a via que eventualmente é a mais barata? Qual é a via mais segura para fazer essa contratação? Qual que é o melhor caminho? E aí eu trouxe alguns números para vocês. A DIU está hoje presente em mais de 150 países. A gente já tem dentro do nosso portfólio mais de 15 mil empresas no mundo. Hoje a gente processa o pagamento de 5,5 bi de dólares todos os meses para os funcionários contratados pela DIU. E quando eu digo contratados pela DIU, não são os nossos funcionários internos, são justamente os funcionários que nós contratamos para os nossos clientes, que essa é uma das nossas soluções. E hoje a gente emprega 150 mil funcionários que são empregados, né, não necessariamente diretos pela DIU, mas que são pagos pela DIU, ou seja, a gente está falando aí de 150 mil pessoas ao redor do mundo trabalhando para outros países
e possibilitando esse crescimento que a gente tanto comentou aqui, essa expansão de uma forma bem estruturada e segura para as empresas. Tenho mais coisas para falar, mas eu quero realmente cumprir com a agenda e respeitar o tempo de vocês. Vou parar por aqui. Vou deixar o meu contato aberto. Se vocês quiserem trazer dúvidas, é lógico que a gente tem mais coisas para dizer. A gente tem novidades para trazer para vocês dessa relação da Jill com a Kat. Então, Lisandro, Camila, Oi, realmente Dani. acho que a gente pode falar mais na próxima. Então, tu vai parar por aqui, mas eu ainda não, peraí. Então, tá A Camila está colando ali já para vocês, gente, o link, tá? Ainda por enquanto a gente só está autorizado no âmbito do grupo, nessa reunião, porque a gente está uns trâmitezinhos ali com essas questões normais, né? Só de fazer contratos, tanto do lado da Jill quanto da Kat, tá? Mas assim, ó, eu vou falar de coisas, porque antes mesmo da gente trazer a Jill aqui para a Kat, óbvio que a gente vai fazer validações, a gente já conhecia, tal, de mercado, mas eu pedi até para o nosso RH lá conversar com o time da Jill, o nosso pessoal falou, nossa, Lisandro, aqui no Brasil, não vou dizer que CLT a gente domina assim 100%, porque, né, você sabe como é que é, a gente nunca sabe 100% da CLT brasileira aqui, mas pelo menos no Brasil, meu RH garante. Daí a saber como é que é a questão de encargo, de férias, de folha em cada país, e a gente já está em Dubai, México, Uruguai, Estados Unidos, Rodrigo, que mais? Peru, né? Imagina você ter que entender as questões de encargo, de folha, etc., em cada um desses países, ou ter um parceiro local diferente em cada um desses países. Então, e aí tem outras dores, né, Dani, que com certeza tu vai trazer para a gente aí em outra oportunidade, mas que eu achei muito legal testando, e é exclusivo lá, quer dizer, tem um limite free, mas normalmente é melhor sendo para os clientes, em sites de salário, tá, gente? Imagina tu pegar um desenvolvedor back-end júnior, eu quero saber quanto que é o salário dele no Canadá, no México, no Brasil, na Argentina, comparativo de encargos sobre a folha. Se eu pagar $40 mil por mês, por ano de salário, quanto que vai ser o encargo no Brasil, no México, no Uruguai, comparado com, sei lá, Estados Unidos, Canadá? Quanto que é aquele tax, não é tax retention, mas aquele desconto, o famoso desconto na folha que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Tu saber quanto que vai ter de desconto na folha, ter um benchmarking de salário, de encargos para a empresa, de desconto para o funcionário global, sabe? É um negócio que eu achei, assim, fantástico, fora as soluções que a Dani não apresentou hoje. Peço perdão, tá, Dani, da gente ter comido aí uma parte do teu tempo, mas, por favor, pedimos para que tu volte e apresente. Com certeza a gente vai falar mais disso. A gente vai falar mais também de Sebrae, tá? Natália, Júlia, vocês estão sempre convidadas a estar em todas as nossas reuniões, para sempre voltar e dar uns minutinhos de lembrar a galera aí, tá? Então, acho que é isso. Faltou alguma coisa, Camila? Não? Cumprimos a agenda? Sim, só relembrar que no mês que vem, no mesmo dia 13, a gente tem a nossa próxima reunião, e a gente vai ter um evento no dia 7 de março, sobre a nossa parceria com o Hub da China, que é mais um lugar que a gente está disponibilizando, uma parceria, disponibilizando espaço físico e apoio também, para vocês conhecerem o mercado chinês. Então, a gente vai fazer um evento com os representantes da China, vai ser bem legal. Então, dia 7 de março, às 10 da manhã, tem esse encontro, e dia 13 de março é a nossa próxima reunião. Obrigada a todos que ficaram. Pessoal, Camila, só uma coisa para ser justo, vamos dizer que a gente não falou. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Júlia ou para a Natália com relação ao Sebrae, porque a gente acabou não abrindo para pergunta. Então, antes só de encerrar, alguém gostaria de tirar alguma dúvida com a Júlia? Por favor, fale agora ou pegue o contato da Natália, é isso? Natália. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, por favor? Manifeste-se agora ou manda o WhatsApp Eu ia depois. perguntar, achei fantástico ali, tá, o material que elas apresentaram, mas eu ia perguntar, mas como ela já mandou o contato ali, já anotei, é mais fácil perguntar separado ali, senão vai tomar muito tempo. Show de bola. Então, pessoal, o contato aí da Natália tá no chat, o link da Jill com a Kat também tá no chat. Então, obrigado pela presença. Ficamos aí 4 minutinhos depois do horário. Obrigado, Dani. Esperamos te ver na próxima. Júlia, Natália também, todos os membros do grupo. Obrigado. Ficamos em contato pelo WhatsApp. Valeu, gente. Obrigada. Boa semana a todos. Uma boa semana. Abração. Tchau, tchau.